Que as misericórdias e a graça de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Creia de todo o teu coração. Creia que Deus é movido pela fé. Quando eu creio, quando você crer, nós movemos a mão de Deus a nosso favor, por conta da fé. As misericórdias de Deus, a graça de Deus, é coisas boas na vida do homem, na vida da mulher aqui na terra. É o amor de Deus, é a bondade de Deus, é o favor de Deus que nós não merecemos. Creia de todo o teu coração. Creia e move a mão de Deus a teu favor. Em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou orar e logo em seguida eu vou trazer uma palavra abençoada. Deixa Deus falar contigo, falar no teu coração, por intermédio da oração, por intermédio desta palavra. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, para a glória do Todo-Poderoso Deus de Israel. Louvado seja o teu nome, meu Pai, digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de adoração. É somente o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Elias, de Eliseu, o Deus de Moisés, de Josué, de Caleb. É o Deus de todo vivente. É o Deus de todo aquele que crê, que confia. Tu és o meu Deus. Tu és o Deus dessa pessoa que crê, Pai, que está tomando posse. Pai, eu agradeço a Ti por tudo. Eu dou graças ao Senhor pela vida, pela respiração, pelo pão, pela água, pelas vestes, pelas roupas, pelo calçado, por tudo, meu Pai. Louvado seja o Teu nome. Atenta, Senhor, para essa oração. Ouve, por favor. Eu te peço, inclina os teus ouvidos, abre os teus olhos. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor não dorme, nem cochila. O Senhor cuida de cada um de nós. Abençoe poderosamente a vida dessa pessoa que está ouvindo esta oração, Pai. Tira a preocupação, Pai, o desespero, o medo do coração de cada pessoa que porventura está triste, está angustiada, está com medo, está perturbada, está sem saber o que fazer. Sossega esse coração, Pai. Fala no coração dessa pessoa, Espírito Santo. Dê paz para ela, dê harmonia para ela, a Tua presença, que a Tua graça esteja sobre ela, que as Tuas misericórdias alcancem essa pessoa e faz na vida dela aquilo que o Senhor quer fazer na vida dessa pessoa que crê, que confia. Faz acontecer o milagre, faz acontecer aquilo que essa pessoa precisa e necessita nesta vida. Abençoe, ó Deus de Israel, essa pessoa. E o Teu nome vai ser glorificado, Pai. Ela crê em Ti, ela está crendo nesta oração, ela crê na Tua palavra, ela confia no nome do Senhor Jesus. Eu declaro a vitória dessa pessoa, o milagre. Tudo vai passar, tudo vai acabar. Você vai ter paz, você vai ter alegria. Eu profetizo isso. Você que está ouvindo esta oração está crendo. Eu profetizo paz e alegria, vida, vitórias. Em nome do Senhor Jesus, da parte de Deus, a favor da tua vida. Amém. Graças a Deus. Creia de todo o teu coração e principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube. Seja abençoado, seja abençoada. Amém. Graças a Deus. Recebe, creia de todo o teu coração. E principalmente você que já se inscreveu nesse canal, o Pastor Olavo Neves, no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus aqui na terra, aonde liga o homem e a mulher no céu. Porque eu tenho recebido a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho pregado, tenho gravado e tenho postado neste canal. E o meu desejo é de que essas pessoas aproximam mais de Deus, segue o caminho de Deus, segue o caminho do Senhor Jesus, segue o caminho da Bíblia. O Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Ele vai te guiar. Ele vai te guiar. Ele vai te guiar até o final. O final é o reino do céu, é a salvação, é a vida eterna. E essa pessoa ela vai viver eternamente com Deus no céu. Deus, Ele deu instruções para Salomão. Ele mesmo falou com Salomão. Ele também usou o pai de Salomão, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus usou Natã, Deus usou Ido, os profetas que estavam ali com
o rei Salomão. Deus usou para orientar, para exortar, para dar conselho, para falar da parte de Deus. Deus, ele sabe do passado, do presente e do futuro. Deus, ele conhece o coração. Deus, ele investiu muito em Salomão, muito para os homens, né? Porque para Deus não é nada. Mas para os olhos dos homens, Deus investiu muito em Salomão. E Deus, ele desejou cuidar do coração de Salomão. Mas não depende só de Deus, depende também do homem na terra. Porque Deus, ele deixa o homem e a mulher livre, fazer o que quiser fazer. Deus não proíbe o homem e a mulher fazer o que deseja fazer. Deus deixa viver a vida livremente. Porém, Deus, ele tem as instruções dele, o caminho dele. É necessário seguir o caminho dele. Aqueles que saem do caminho dele, Deus, ele é amor, Deus, ele é bom, mas ele é justiça, ele é fogo consumidor. Creia de todo o teu coração. Ouve com atenção a palavra de Deus. Deus deu instruções para Salomão. Salomão guardou até certo tempo, mas quando ele chegou na velhice, ele deixou ser persuadido, convencido, atraído pelas mulheres, ou por aquelas mulheres. Ele teve 1000 esposas, muitas mulheres. E na velhice dele, aquelas mulheres estrangeiras convenceu ele de fazer altares aos deuses delas. Daqui a pouco, olha Salomão prostrado aos deuses daquelas mulheres, fazendo altares e prostrando e adorando aquilo dali, que Deus orientou não fazer. Deus deu ordem para não fazer. E ele sabia que ele não podia fazer aquilo. Ele conheceu a verdade. Ele conheceu a verdade. Uma coisa é a pessoa praticar coisas que Deus não quer, mas a pessoa ela não conhece a verdade. E outra coisa é a pessoa conhecer a verdade e estar praticando aquilo que aborrece a Deus. Foi o caso de Salomão. Aqui é uma instrução. Deus colocou na Bíblia para servir de exemplo para mim e para você. Salomão, segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio que pisou nessa terra, homem pecador, e mais rico, segundo a Bíblia. Creia de todo o teu coração. Estou com a Bíblia aberta no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a partir do versículo 9. A ira de Deus contra Salomão. Observa bem, imagina, a ira de Deus contra um homem. Misericórdia. Versículo 9 está escrito: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Observa bem. Deus, ele apareceu a Salomão 2 vezes. E de repente, olha Deus irado contra Salomão. Misericórdia. Observa bem. Pelo que o Senhor se indignou, ficou com raiva contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Que oportunidade teve esse homem? Oportunidade privilegiada. Deus abençoou Salomão de forma grandiosa. Deus investiu muito nesse homem, mas muito mesmo. Isso aos olhos dos homens. Porque para Deus aquilo ali não é nada, não foi nada para Deus. Mas para os homens foi muito. Deus investiu muito em Salomão. E Salomão não se cuidou até o final. Enquanto Salomão estava no caminho de Deus, Israel estava na paz. Jerusalém estava na paz. Todo Israel. Enquanto ele estava no caminho do Senhor, assim é com o homem e com a mulher hoje. Enquanto o homem e a mulher está no caminho do Senhor, obedecendo a palavra, essa pessoa ela vai ter paz, essa pessoa ela vai ter alegria. Louvado seja Deus, louvado seja o Todo-Poderoso Deus. No versículo 10 está escrito: e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara,
É o que muitos fazem, não conseguem guardar a palavra de Deus, esquece do que Deus ordenou, do que Deus falou, por intermédio dos servos, das servas, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da palavra, em nome do Senhor Jesus. E muitos têm esquecido, têm deixado de lado. Salomão, ele guardou até certo tempo, Ouve atentamente a palavra de Deus, ouve atentamente. Deus estava indignado contra Salomão. Deus estava com raiva de Salomão. Imagina, o homem mais sábio, o homem mais rico, filho do homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, o rei Davi. Porque Deus, ele é amor, Deus, ele é bom, mas Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. Ouve com atenção, no versículo 11. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Observa bem, que humilhação. Imagina, esse servo de que Deus falou foi Jeroboão. Era servo de Salomão. Era aquele homem que estava na frente do trabalho pesado. E Deus viu algo naquele homem. E Deus escolheu ele para fazer justiça contra Salomão. O servo de Salomão. Imagina. Salomão ouviu isto aqui. Imagina como ficou as pernas dele. É certo que deu até aquele frio na barriga. Misericórdia. Deus falou isso para Salomão. Deus estava irado, Deus estava aborrecido com Salomão. Imagina, se Deus ficou assim com Salomão, quanto mais com os homens, as mulheres nos dias de hoje. Embora hoje nós somos mais privilegiados do que Salomão, mais do que Davi até, nós somos mais privilegiados. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já veio por nós. Ele já veio, ele já pagou o preço por nós. E no nome do Senhor Jesus, eu tenho mais privilégio do que Davi, do que Salomão. Você tem mais privilégio do que Davi e Salomão. Eu não sou digno de limpar a sola da sandália de Davi e de Salomão. Eu não sou digno. Quem dera eu se eu pudesse pelo menos limpar a sola da sandália deles. Mas eu tenho consciência que eu tenho mais privilégio do que eles tiveram. Eles não conheceram o nome do Senhor Jesus, ainda que eles tiveram a revelação de Deus, do Filho dele. Mas nós somos mais privilegiados do que eles. Porque nós temos o Evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, creia nisso. Salomão, ele foi instruído, ele foi avisado. Deus avisou ele. Deus avisou Salomão. Aí no versículo 6, voltando, observa bem. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Ele fez o que era mal e ele não perseverou em seguir o caminho de Deus, como fez Davi. Isso serve de exemplo para mim e para você. Tenha isso como exemplo. E tenha como avisado, avisada, porque Deus está avisando. Enquanto essa pessoa está no caminho do Senhor, Deus é com essa pessoa. Essa pessoa vai ter paz, essa pessoa vai ter vida. No dia que essa pessoa sair do caminho do Senhor, Deus fica irado contra essa pessoa, ainda nos dias de hoje. Ouve com atenção o que o Espírito Santo está pregando. Você que conhece a verdade, você que entende da verdade, você que está no caminho da verdade, não sai do caminho da verdade. Segue o caminho do Senhor Jesus. Segue o Senhor Jesus. Deixa dar liberdade para o Espírito Santo de Deus te guiar. Dá essa liberdade para Ele. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, Deus falou para ele, para Salomão. Em outras palavras, tu quebrou a nossa aliança. A aliança que eu tinha contigo. Você estava comigo e você saiu de dentro desta aliança.
Você rompeu essa aliança, você quebrou esta aliança. O próprio Deus levantou um inimigo contra Salomão e a paz de Israel acabou. A paz de Jerusalém acabou. Por conta da desobediência de Salomão naquele momento, na velhice dele. Quando ele estava na velhice. É como está escrito aí, ó, no versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O que Deus falou para ele não seguir, ele obedeceu às mulheres. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Observa bem, ele desviou. No versículo 12, contudo não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Deus falou, vou tirar o reinado das tuas mãos e vou dar para o teu servo. Mas eu não vou fazer no teu tempo, não. Eu vou fazer no tempo que você entregar para o teu filho. Quando Davi morreu, Davi desceu à sepultura, Davi deixou uma boa colheita para Salomão. Mas quando Salomão morreu, desceu à sepultura, ele deixou uma péssima colheita para o filho dele, Roboão. O que você vai deixar para os teus filhos, para as tuas filhas, para aquelas pessoas que estão próximas de você? O que você vai deixar? Observa o que você está plantando, o que você está fazendo. Porque você vai deixar uma herança para eles. A herança que Deus quer que você deixe para Ele é a continuação desta aliança. Não rompe esta aliança não, não quebra esta aliança não, não sai desta aliança não. Não faça isso. Permaneça com Deus, anda com Deus, até o último suspiro da tua vida. Assim você vai deixar um bom exemplo para aqueles que te ouvem, aqueles que estão próximos de você. Você vai deixar uma herança maravilhosa para eles, como Davi deixou para Salomão. Ouve com atenção. E aí no versículo 13, ó, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi, que é a igreja hoje. Por amor de Davi, meu servo. Olha só, Davi aqui já estava morto, sepultado. E Deus estava chamando Davi de meu servo. Ah, quem serve Deus fielmente é servo para sempre. Vai ser anjo no céu, santo, adorador, em espírito e em verdade, ao Todo-Poderoso Deus de Israel, eternamente. Salomão, ele não guardou o que Deus falou para ele no coração dele. E ele deu ouvido àquelas mulheres e ele caiu na tentação. Chegou uma mulher daquelas estrangeiras, da qual ele casou, chegou nele e falou para ele que queria um altar ao Deus dela. E Salomão não pensou no que Deus falou. Salomão só ouviu a mulher ali falando para ele e ele foi lá e fez um altar para aquela mulher. A outra viu, a outra chegou e cobrou também. Ah, eu quero um altar para o meu Deus também. E ele foi e fez. Vem a outra e pede também. Aí ele vai e faz outro altar para os deuses dela. De repente, elas convenceu ele a prostrar e adorar o Deus delas. E aí, meu amigo, aí a ira de Deus se acendeu. Misericórdia. Ele ter feito o altar, na verdade, ele ter dado ouvido àquelas mulheres já foi um erro grave. E depois ter obedecido o que elas falaram foi outro erro. E depois ter adorado, outro erro, que resume em um erro gravíssimo. Conhecendo a verdade e praticando a mentira. Misericórdia. Entenda o que o Espírito Santo está falando. Conhecendo a verdade e praticando a mentira. Cuidado e muito cuidado. Conhece a verdade? Pratica a verdade. A palavra de Deus. Pratica Jesus. Pratica Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar no caminho do Senhor. Dá liberdade para ele. Roboão assumiu o reinado depois da morte de Salomão. E depois aquele povo começou a cobrar Roboão. Por conta dos impostos, estavam muito altos, porque Salomão alteou muito os impostos. E aquele povo pediu para Roboão abaixar os impostos. E aquele povo ia seguir ele.
Aí Roboão falou, não. Roboão tomou conselho com os anciãos deu um bom conselho para ele, do qual ia trazer o povo para ele. E depois ele tomou conselho com os jovens que viveu no tempo dele. E os jovens deu um conselho terrível. Um conselho como um aguilhão, como um ferrão. Misericórdia. E ali ele ficou com o conselho dos jovens. Se os impostos com Salomão estavam alto, com ele ficou mais alto ainda. E o povo deixou de seguir ele e passou a seguir Jeroboão, para a profecia acontecer. Aí 10 tribos de Israel seguiu Jeroboão e deixou Roboão com uma só tribo, que foi Judá. Jeroboão lá na frente também caiu em tentação e passou a adorar os deuses. Também foi punido. O pior rei que Israel já teve, Jeroboão. O rei que levou o povo a sair do caminho de Deus. Tirou o povo do caminho de Deus, desviando o coração do povo. Fez um bezerro, colocou em Betel, fez outro bezerro e colocou em Dan. Fez um altar em Betel e passou a adorar os deuses, para não deixar o povo ir para Jerusalém, com medo de perder o povo para Roboão. E depois também pagou um preço altíssimo. Deus cobrou, a ira de Deus veio contra Jeroboão. Deus, ele é amor, Deus, ele é bondade, mas Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. Toma posse dessa palavra e creia. Toma posse, tenha isso como exemplo. Louvado seja Deus. Compartilhe essa palavra, que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, em todos os teus caminhos. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo homem e toda mulher que está inscrito. É a ligação do homem e da mulher na terra e no céu com Deus. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. Recebe um abraço. Que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Amém. Graças a Deus. Até a próxima.